No rastro de destruição da tragédia climática no Rio Grande do Sul, governo e Congresso mobilizam esforços e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aventa lançar mão de um orçamento de guerra na reconstrução das áreas atingidas. Contudo, ainda que a resposta dê celeridade no suporte às vítimas, seu caráter de extrema excepcionalidade joga luz sobre a parcela de negacionismo climático que não pôde evitar mais uma tragédia anunciada. Veja neste vídeo como a recente atuação do governo gaúcho e a negligência de parlamentares na prevenção de eventos climáticos extremos potencializaram o impacto das enchentes. Entenda também do que se trata a medida mencionada por Pacheco, que foi utilizada durante a pandemia de Covid. Até a última atualização antes deste vídeo, quase 850 mil pessoas foram afetadas e o presidente Lula conseguiu aprovar na Câmara um decreto que permite facilitar o envio de recursos para as áreas atingidas. Na prática, a matéria permite que o governo aplique recursos fora do teto de gastos. Além da situação no Sul, fique conosco para ver outros assuntos que foram destaques na política. Bolsonaro internado e sem previsão de alta. E o final da trajetória do ministro Alexandre de Moraes à frente do TSE. Em meio aos impactos das enchentes no Rio Grande do Sul, o governo federal declarou estado de calamidade pública em 265 municípios do estado. A medida facilita a transferência de recursos federais para ações emergenciais. Porto Alegre está entre as cidades beneficiadas. O presidente Lula prometeu um plano de prevenção de desastres climáticos, acompanhado pelo governador do estado, Eduardo Leite, e líderes do Congresso. Sugestões de um orçamento de guerra para a reconstrução do estado foram mencionadas. A medida foi usada anteriormente no contexto da pandemia de Covid e tem como objetivo contornar burocracias e dar celeridade no envio de ajuda à população impactada pelas enchentes. Segundo o balanço mais recente da Defesa Civil do Estado, quase 850 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas. Após a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Rio Grande do Sul no domingo 5, o governo e o Congresso Nacional começam uma série de reuniões nesta segunda-feira, 6, para elaborar um novo orçamento de guerra destinado à reconstrução do Estado. Assim como ocorreu durante a pandemia da Covid-19 em 2020, o Congresso aprovou uma PEC que permitiu o uso de recursos públicos sem as restrições fiscais habituais para combater a doença. Lula retornou ao Estado acompanhado por 13 ministros de seu governo, além dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira. Também estavam presentes o ministro do STF, Edson Fachin, o presidente do TCU, Bruno Dantas, e o comandante do Exército, General Tomás Paiva. Após a tragédia no Rio Grande do Sul, o Congresso Nacional considera aprovar um orçamento de guerra para calamidades climáticas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mencionou a proposta durante sua visita ao Estado no último domingo. E soluções que se apresentam diante de uma situação excepcional e atípica também são soluções excepcionais e atípicas. Nós estamos numa guerra, e numa guerra, de fato, presidente Lula, que eu sei que é o seu sentimento. Essa medida implica utilizar recursos públicos além do orçamento, flexibilizando as regras fiscais em casos excepcionais, como a pandemia de Covid. Uma PEC de Alessandro Vieira no Senado e um projeto de Fernanda Melchiona na Câmara abordam esse tema, ambos buscando agilizar a tramitação devido à urgência após o desastre no sul do país. Sob os efeitos devastadores de mais um evento climático extremo, a atuação do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, é novamente colocada à prova. Entretanto, uma significativa alteração feita por Leite no Código Ambiental do Estado chama atenção. Em 2019, o governador do PSDB cortou ou modificou 480 pontos da legislação, que na prática flexibilizaram exigências ambientais para favorecer os empresários. A informação foi divulgada pelo site Brasil de Fato. A mudança no documento, elaborada em apenas 75 dias, ocorreu sem consulta à Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa e concede, em alguns casos, o autolicenciamento de empresários na exploração de áreas ambientais do Estado.
Embora o estado do Rio Grande do Sul venha enfrentando uma crescente nos episódios de enchentes e alagamentos, apenas 3 deputadas gaúchas enviaram verbas para a prevenção de desastres climáticos no estado. O levantamento foi realizado pelo Instituto Conhecimento Liberta. Foram mapeados apenas 4 repasses de recursos, que totalizam R$ 2.500.000 em emendas individuais no orçamento de 2024. A deputada federal Fernanda Melchiona destinou 1,7 milhões para projetos de prevenção à erosão costeira e gestão socioambiental, enquanto as parlamentares Maria do Rosário e Reginete Bispo enviaram, respectivamente, 500.000 e 300.000 para ações de educação ambiental. Agora, fique com outras notícias que foram destaque neste início de semana. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, deixará a presidência do Tribunal Superior Eleitoral no próximo dia 3 de junho, após ter enfrentado eleições polarizadas e uma crescente violência política durante seu mandato. Carmen Lúcia é quem vai assumir o posto. Sob a presidência de Moraes, o TSE aprovou uma resolução que ampliaram seus poderes sobre conteúdos eleitorais publicados na internet. A essa medida, que foi na véspera do pleito que elegeu Lula como presidente, somam-se decisões importantes do ministro. Entre elas estão a inegibilidade de Jair Bolsonaro até 2030 e o regramento contra o uso indevido de inteligência artificial em campanhas. Com maior destaque, figura a atuação de Moraes frente à tentativa da PRF de interferir no último pleito presidencial. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado novamente neste domingo no Hospital Santa Júlia, em Manaus, por complicações da doença erisipela. O ex-mandatário passou por atendimento no dia anterior, teve alta médica, foi participar de um encontro do PL Mulher na capital do Amazonas, mas teve de ser internado na tarde de domingo. Em seu perfil oficial na plataforma X, Bolsonaro informou que ainda não tem previsão de alta, mas seu quadro é estável. De acordo com nota do hospital divulgada para a imprensa, o ex-presidente deu entrada no último sábado com desidratação e infecção de pele. Também nas redes sociais, o filho 03 Eduardo Bolsonaro afirmou que o pai será transferido hoje para Brasília. Para finalizar, fique com o corte na íntegra da fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acerca da necessidade de se cogitar a aprovação do orçamento de guerra. No pronunciamento ocorrido neste domingo, também estiveram presentes Lula, o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o ministro do STF, Edson Fachin. A situação é muito pior do que parece. E a nossa presença aqui hoje é muito importante justamente para que voltemos a Brasília, presidente Lula, com a vivência do que nós assistimos e uma obrigação que recai sobre os nossos ombros de trabalho para poder socorrer o Rio Grande do Sul. Isso significa dizer que todas as autoridades que estão aqui constituídas, cada qual ao seu modo, dentro da sua atribuição, cuidarão de repercutir nas suas ações aquilo que anseia o povo gaúcho. E de nossa parte, no âmbito do Congresso Nacional Brasileiro, Senado da República, Câmara dos Deputados, presidida pelo presidente Arthur Lira, há de fato uma exigência de medidas rápidas e urgentes, dentro de um espírito de união, de reconstrução. As vidas perdidas, infelizmente, não serão recuperadas. Isso talvez seja a única coisa irrecuperável. As vidas que se foram, mas a dignidade do povo gaúcho, a reconstrução dessa terra, é plenamente possível que o Estado brasileiro possa dar um exemplo de eficiência, de eficácia, para poder resolver esse problema do Rio Grande do Sul. E soluções que se apresentam diante de uma situação excepcional e atípica também são soluções excepcionais e atípicas. Nós estamos numa guerra, e numa guerra, de fato, presidente Lula, que eu sei que é o seu sentimento, não há limitações, não há restrições legais de tempos comuns, há necessidade de retirar da prateleira e da mesa a burocracia, as travas, as limitações, para que nada falte ao Rio Grande do Sul para a sua reconstrução. Fizemos isso na pandemia,
com muita altivez no âmbito do Congresso Nacional, com proposta de emenda à Constituição, que apelidamos de PEC de guerra, com inúmeras medidas legislativas excepcionais, até o funcionamento do Congresso Nacional naquele instante de isolamento. Nós somos o primeiro parlamento do mundo a funcionar de maneira virtual para que pudéssemos dar as respostas. E essas respostas se exigem nesse momento e são exigidas do Congresso Nacional. Por isso, medidas práticas à União, ao Governo Federal, aos ministérios, ao Governo do Estado e também ao Congresso Nacional são exigidas pela sociedade. A liberação das emendas parlamentares para os parlamentares do Rio Grande do Sul haverá de ser uma prioridade. A liberação de recursos hoje alocados nas comissões do Parlamento Brasileiro devem ter como prioridade o Rio Grande do Sul. As políticas dos ministérios de Estado, nesse momento, devem estar focadas prioritariamente para o Rio Grande do Sul. E nos cabe, presidente Arthur Lira, a partir de amanhã, definirmos quais as regras de lei complementar, de leis ordinárias, de propostas de emenda à Constituição que nós podemos fazer no âmbito do Parlamento Brasileiro para poder permitir que isso se faça com a segurança jurídica aos agentes públicos que as executarão. Esse é o nosso papel, esse é o nosso compromisso e quero dizer, muito sinceramente, que o que vi hoje, mais uma vez digo, foi impactante, foi emocionante e gera, de fato, a todos nós um sentimento de profunda solidariedade, um sentimento de profunda necessidade de uma união para além das divergências ideológicas, partidárias, políticas, porque o problema do Rio Grande do Sul, nesse instante, é o maior problema da vida nacional brasileira. Vamos enfrentá-lo. Muito obrigado.